Mateus 18, do verso 1 ao verso de número 6. Você encontrou aí com um sinal, diga amém. Diz assim, ó: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Versículo 6: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Deus, nós te adoramos. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos louvores. A partir de hoje, ó Pai, a partir desse momento, perdão, não é mais a minha fala, mas é a tua fala. Ensina através da tua palavra, do teu reino, do teu poder, da tua direção. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, porque aquilo que nós queremos ouvir não muda a nossa vida, mas aquilo que nós precisamos ouvir, isso sim muda a nossa vida, nossa história, nosso caminho, nosso futuro. Fala conosco, ó Pai. Não nos deixa sair desse culto com alguma dúvida, dizendo: eu não entendi sua voz, eu não entendi o que o Senhor queria dizer. Não, nós queremos que o Senhor seja simples, fale aos nossos corações e saiamos daqui edificado pela tua palavra. É o que nós te pedimos, em o nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos diante de Você está diante de um texto aonde o primeiro versículo ele é um questionamento, uma dúvida. Na realidade é uma briga entre os discípulos. Na realidade, quando Jesus saía de perto, a discussão era essa: quem seria maior, ou quem seria mais privilegiado no meio deles? Nós sabemos que de 12 discípulos, você sabe que tem alguns que são mais mencionados do que os outros. Por exemplo, Pedro, Tiago e João são os mais mencionados que você vê. Você vê a Bíblia falando mais deles, que estavam mais perto de Jesus, estavam mais próximos. Em alguns determinados lugares, Jesus chamava eles para interceder, para orar, para estar junto. Então você percebe que a proximidade de Jesus com esses discípulos era um pouco maior. Então acredito eu que isso de algum modo deve ter gerado algum tipo de ciúmes nos outros, para chegar nessa questão de alguém perguntar para Jesus quem é o maior, quem que é o diferente, quem que vai ser o diferente. Para chegar nessa pergunta, é porque teve algum tipo de discussão e de pergunta no meio deles. São 12 homens, são 12 mentes diferentes, são 12 pessoas com ideais talvez um pouco diferentes dos outros que seguiam a Cristo. E você pode perceber isso, que mesmo andando com Cristo, você percebe que algum deles tinham ideais diferentes. E você pode dizer: não, pastor, todos tinham um ideal só, servir a Jesus. Não, porque você sabe que Judas está vendo o mesmo milagre que todo mundo. Judas participou de tudo que os outros participaram, mas o ideal de Judas era o financeiro. E no primeiro momento que ele teve, ele vendeu Jesus.
por 30 moedas de prata. Então você percebe que mesmo 12 homens seguindo Jesus, ainda assim alguns tinham ideais diferentes. Então alguém chegou naquele momento e falou: ó, tem alguma coisa diferente entre nós. Então vamos perguntar. Porque naquela mesma hora chegaram os discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então, para usar como exemplo, ele vê que o menino está próximo dali. Ele vê que o menino, uma criança, e quando ele diz o menino, é uma criança que está ali. Ele chama aquela criança e começa a explicar aquilo que você leu. Ele começa a usar aquela criança como exemplo para aqueles que estão vendo, porque eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. E Jesus então precisa explicar quem é o maior, para que eles entendam que o maior não é questão de uma pessoa, não é questão de um homem, não é questão de uma mulher, mas é quem entende o que Cristo veio ensinar. Quando Jesus diz e quer considerar o maior, ele não fala de um bom pregador, ele não fala de uma boa oratória, ele não fala de uma boa dicção para cantar, ele não fala de uma boa preparação para tocar, ele não fala de um ministério de pregador, ele não fala de missionário, de evangelista, de bispo, importa o que for. Ele está falando sobre se alguém entendeu qual é o recado que ele veio passar. Essa é a maior dificuldade que Jesus teve, passar o recado para quem ouviu. Então o exemplo que ele vai dar usando uma criança, o exemplo que ele vai dar usando um menino, ele vai dar um exemplo para que eles entendam o recado que ele quer passar, para que eles entendam o recado, para que eles entendam o recado que Jesus quer passar. E a primeira coisa que Jesus vai falar, e eu tirei apenas 3 coisas aqui que Jesus quer ensinar através da vida de uma criança para nós, porque se hoje é o dia das crianças e Jesus usou uma criança para nos ensinar, por que não aprender com uma criança daqui para frente o ensinamento que Jesus tem? Então eu queria que você prestasse atenção naquilo que Jesus, ou a palavra de Deus, vai nos ensinar essa noite, através de uma criança, através de um ser puro, através de alguém que não tem maldade, alguém que, se você falar qualquer tipo de pessoa, ele acredita, qualquer tipo de situação, ele acredita. Então por isso que nós vamos aprender hoje através de uma palavra. Diga para quem está do seu lado: hoje quem vai te ensinar é uma criança, através da palavra de Deus. Escute, coloca o versículo 2 para mim, eu acho que é o 2 ou 3. Aqui, e diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. O 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, tá bom aí. A primeira coisa que Jesus vai ensinar para alguém que quer entrar no reino dos céus, olhe para mim, qual é o propósito da igreja? Fazer evento primeiro? Não. Qual é o propósito da igreja primeiro? Crescer e multiplicar? Não. Qual o primeiro propósito da igreja? Se tornar, gente, uma vida financeira melhor? Não. Qual é o primeiro propósito da igreja de Cristo na terra estabelecida? É mostrar o caminho da salvação, é ensinar que isso aqui vai acabar um dia, que por mais que a gente viva bem, coma bem, se vista bem e ande nos melhores carros, repito, faça o esforço, trabalhe, porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, todo trabalhador é digno de ter o melhor, mas ainda assim o fundamento da igreja primeiro é reino de Deus, é salvação, é um caminho para a eternidade. Esse é o primeiro propósito da igreja. O propósito da igreja não é primeiro nada além disso. O primeiro propósito do evangelho de Cristo, de Jesus descer à terra, de sofrer a cruz, o azorrar, coroa de espinho, o sofrimento, humilhação, pontapé, cuspe. O primeiro propósito com tudo isso é que a gente encontrasse o reino dos céus. Então o que Jesus está dizendo? Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. A primeira lição que Jesus está dizendo, a primeira lição que Jesus está ensinando,
A primeira é humildade. A primeira coisa se chama humildade. Eu pensei que era mais um recado. Esse cabo é bonito, esse Márcio, né, cara? Deus o livre. Escute, ele está todo feliz, irmão, que veio 2 pastores aqui e falou que ele parece comigo. Você sabe que é mentira, né? Sabe que é mentira. Escute, olhe para mim. Humildade. Jesus chamou a criança e disse, portanto, aquele que se tornar humilde. E olhe para mim, humildade não é complexo de inferioridade. Preste bem atenção, que isso aqui podia muito bem ser uma escola bíblica para você anotar. Humildade não é espírito de coitadinho. Humildade não é andar encolhidinho. Eu não tenho, eu não posso, não. Humildade é bem diferente. Humildade é você saber o lugar que você está, quem você é e o que você pode oferecer. Eu lembro até hoje, eu nunca mais esqueci, e me veio na mente agora. Os irmãos aqui vão conhecer, o Marcelo, a irmã Andressa vão conhecer a Tuperla. Antes de começar no ministério, escute bem, eu trabalhei alguns anos ali, de pintor de estrutura metálica em cima, com uma pistola pintando estrutura metálica. E tinha o dono da Tuper. Você lembra o nome dele, não? Como? Frank, né? Escute, eles terminaram um barracão. Olha o que é humildade. Não é espírito de coitadinho, é humildade. E me veio na mente agora. Nós estávamos todos, terminamos um barracão na parte de baixo. Obrigado, Márcio. Nós terminamos um barracão na parte de baixo. E eu estou falando o primeiro passo, humildade, que Jesus usa uma criança para nos ensinar. E aí estava aquele monte de peão de obra, irmão. E aí foi lá que eu conheci o tal da costela de chão, que eles colocam lá e deixam desde as 5 da manhã. E é ali que eu conheci o tal da costela de chão. E aí na hora do almoço veio todo mundo. Aí veio um pessoal da secretaria, da direção, e aí sentou em outra mesa. E nós, os peões de obra que estavam ali, sentaram tudo ali, estava tudo sujo, uns de graxa, que estavam trabalhando, de massa, roupa de serviço. Aí daqui a pouco, irmão, veio o carro dele descendo. Só o sapato dele compra tudo essa igreja, eu acho. O sapato brilhava. Um carrão descendo. Aí todo mundo ficou o quê? Apreensivo pelo respeito. Aí ele desceu. Nunca mais esqueci isso aqui. Eu sou tratado assim com Deus, com detalhes. Ele pegou um prato, colocou um pedaço de costela de chão, arroz, salada. Aí olhou, aí todo mundo falou, ele vai sentar onde? Junto com o pessoal tudo arrumado. Aí ele olhou, tinha uma vaga no meio dos peão. Quando ele veio para o meio, todo mundo abaixou a cabeça. E quando ele sentou, por respeito, todo mundo levantou. Aí ele disse assim, aonde vocês vão? Nós vamos levantar para o senhor sentar. Ele falou, não, eu sou igualzinho vocês. Vou comer na mesma mesa que vocês, no mesmo prato que vocês, com o mesmo talher que vocês, porque eu posso ter um pouquinho mais de dinheiro, mas eu sou igualzinho vocês perante Deus. Então humildade é bem diferente. Mas eu não posso, mas eu não consigo, eu sou tão humilde que eu não posso falar bem de mim, que eu não posso falar bem do meu ministério. Tem gente que tem problema com isso, irmão. Tem gente que tem problema de falar que o outro prega bem, canta bem. Tem gente que tem problema de falar dele. É um espírito de coitadinho, sabe? Que de vez em quando eu vejo, até aqui nessa igreja, de pessoas que não conseguem reconhecer algo grande na vida do outro, algo grande na vida das pessoas. Pessoa que não pode apontar e falar assim, você tem um cara bom, é um cara inteligente, é um cara trabalhador, é um bom pregador, é inteligente, você é fera nisso que você faz. Isso não te faz menor do que ninguém. Mas tem gente que tem medo de fazer isso. É o tal do espírito de coitadinho. Eu não consigo, eu não sei. Meu irmão, eu sempre falo isso e não estou preocupado com quem pensa. Eu sei o que eu vim para fazer aqui, e aqui em cima eu sei o para que eu vim, o para que eu conheço, e ninguém vai arrancar isso de mim. E eu não tenho problema de falar isso. Eu terei problema de falar isso o dia que eu me achar melhor do que alguém.
Eu terei problema de falar que eu sou um bom pregador o dia que eu achar que é soberba vir. Mas até o dia que eu reconhecer que aquilo que eu tenho foi Deus que me deu, e se Deus colocou na minha vida, e se Deus colocou na sua vida, você vai crescer, meu irmão, e ponto final. Então pare com essa falsa humildade. Ai, coitadinho de mim, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E não consegue ver maioria, e não consegue ver benefício na vida de ninguém. Eu estou preparando uma igreja aqui, irmão, obreiros, porque o meu papel o ano que vem é só Bíblia e ensinamento. O resto é aquilo que eu vou preparar, porque esse é o meu dom. Deus já falou para mim, Ezequiel, eu te dei para você cuidar de uma igreja com a palavra, com a sabedoria, com o ensinamento. Então se prepare para isso. Agora se eu ficar, ai, coitado de mim, que vão pensar de mim, que vão achar de mim, irmão, quem fica pensando muito no que os outros vai ficar para trás. Mas quem reconhece quem é ele caminha para o alvo em tudo que ele vai fazer na vida dele. Humildade não é espírito de coitadinho. Humildade é você saber que você é humilde, que o seu coração é humilde, mas que você sabe o para que você veio. Então não confunda a humildade de ficar se retraindo. Escute, eu cheguei uma vez numa igreja e tinha uma gana de obreiros, e eu ia pregar a palavra, e eu escondia, ainda que o meu conhecimento é pouco, e eu não estou brincando, ainda que meu conhecimento é pouco, eu escondia quando eu ia pregar, com medo de retrair os outros obreiros. E um dia eu fui orar de madrugada, olha o que Deus falou para mim. Escute o que eu estou te falando. Porque os outros obreiros não queriam estudar, não queriam ler, não queriam orar, e não queriam buscar. Aí eu ficava com medo de pregar uma boa palavra, de constranger ele. E Deus disse para mim um dia na madrugada, irmão, você vai deixar de ser o que eu preparei para você ser, porque tem alguém que não quer fazer o que você está fazendo. Aí Deus falou para mim, você não ora de madrugada? Eu falei, oro. Você não jejua? Jejua. Você não lê a Bíblia igual um desesperado? Leio. Então por que você vai deixar de fazer o seu melhor porque alguém não quer fazer? Por que você vai deixar de ser o seu melhor porque alguém não quer fazer o que você está buscando? E aí eu deixava de pregar uma boa palavra com medo de constranger quem não quer ler Bíblia, quem não quer orar. Então isso serve para a sua vida. Lá no seu trabalho, no seu ambiente da sua casa, você não tem que ter medo de falar bem, de mostrar que você é inteligente, que você pode resolver problema, porque ninguém quer resolver. Eu falava para um rapaz da minha casa esses dias, que recebeu uma oportunidade boa no emprego dele. Eu disse, você já parou para pensar que você recebeu essa oportunidade porque você talvez teve a coragem de falar aquilo que ninguém teve coragem de falar, e aquele que falou com você viu mais segurança em você do que nos outros? Você parou para pensar? Que tem gente que vai conversar com você e vai ver se você tem, ai, coitadinho de mim, ai, eu não posso, ai, eu não consigo. Isso não é conversa de crente, porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Humildade é diferente de espírito de coitadinho. Ai, todo mundo consegue, todo mundo faz, todo mundo prega, todo mundo canta. Ai, como Deus usa ele, ai, como ele trabalha, olha como ele se veste, olha o carro dele, olha a casa dele, olha a família dele, olha os filhos dele, olha como ele fala, olha como ele é inteligente. Meu irmão, conhecimento é aberto para todo mundo. Busca quem quer, meu irmão. Corre atrás quem quer. Bíblia, aqui na igreja, fora, na vida secular, faculdade, estudo, inteligência. Corre quem quer. Quem quer ficar parado do mundo vai ficar parado, irmão. Agora quem sabe o para que veio na terra, ninguém segura mais ele quando ele sabe quem é ele. Então Jesus trouxe o menino e disse, ei, quer ser maior no reino dos céus? Humilde. Eu reescrevi algumas coisas aqui sentado. Humilde, ele não tem problema com perdão. Humilde não tem problema em perdoar. Humilde não tem problema, eu escrevi aqui isso aqui no banco. Humilde não tem problema em reconhecer que ele errou. Humilde não tem problema, eu escrevi aqui,
ele não tem problema em recomeçar. O humilde não tem problema, querido, em receber uma repreensão. Põe Mateus 5,5 para mim, Elisete, por favor. Existe uma versão, a minha está escrito humilde. Tem alguma escrito humilde aí? Não, procura para mim. Se não tiver, pode deixar essa mesmo. A minha fala humilde. Se você quiser procurar na sua Bíblia e tiver alguma versão que fala humilde, não tem, né, Elisete? Nós vamos ter que mudar algumas versões aí. Bem-aventurado. Olha isso aí. Get your rat's house, Karen's mountain. Isso aí também não, né, Elisete? Você quer me quebrar, Elisete? Pastor entende, eu não. Aê, voltou minha realidade agora. Meu Deus do céu. Escute. Bem-aventurados mansos. Algumas Bíblias diz humilde, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Humildade faz você herdar aquilo que não era para você herdar. Humildade faz você chegar aonde a sua inteligência não te levaria, a tua força não te levaria, teu dinheiro não te levaria, teu carro não te levaria, tua casa não te levaria, mas a humildade vai te levar aonde você não conseguiria chegar. É forte isso aqui, irmão. E sabe o que é isso? O sermão das bem-aventuranças. 9 horas de palavra pregada sem microfone, sem caixa, sem fundo musical como esse bonito, só no gogó. E uma das dos ensinamentos é: bem-aventurados mansos, humildes, porque herdarão a terra. Está vendo onde a humildade te leva? E quem que ele usa? Uma criança. E quantas vezes nós aprendemos com as crianças? Dificilmente. Porque criança tem facilidade com perdão. Pega uma criança numa escola que brigou ali, não dá 2 minutos, estão juntos de novo. Não dá 3 minutos, estão juntos de novo. Não dá 4 minutos, eles brigam de novo, aí sai emburrado. Aí a gente que conhece os filhos sabe o que aconteceu. Ah, fulano brigou comigo. Ah, fulano falou de mim. Esse dia minha menina desceu do ônibus, meio ressabiada. Aí Fabiana falou: o que foi? Briguei no ônibus. Por quê? Ah, o menino começou a me mexer, eu bati nele. Eu falei: filha. Aí depois nós fomos descobrir por quê? Porque é provocação. Mas no outro dia estava dentro do ônibus brincando de novo. Então criança tem o coração puro, tem humildade. Olhe para mim, não baixe a cabeça não, para você não disfarçar. Não, alguém vai reconhecer que é para você. Somos cristãos, estamos na igreja, alguém pisa no seu calo, você passa o mês inteiro, entra na igreja, não fala nem paz para ele. Aí você acha que vai morar no mesmo céu. Tá de brincadeira comigo, irmão? Tem gente que não vai subir ao céu por causa do coração. Ah, mas fulano, ciclano. Não, irmão, perdão não tem nada a ver com os outros, irmão. Perdão não demonstra que é ele. Perdão demonstra quem sou eu, meu irmão. Perdão não demonstra o que ele é. Perdão demonstra quem sou eu. Se eu sou, se eu aprendi, se eu sei o que é reino, se eu sei o que é Jesus, se eu sei o que é palavra, se eu sei o que é evangelho, se eu sei o que é ensinamento, se eu sei o que é caminho, verdade e vida, eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado com a minha salvação. E eu vou ser aquilo que Jesus quer que eu seja. Humildade. Irmão, humildade para recomeçar. Queridos, quantas pessoas eu conheço que não recomeça porque estão preocupados, olhe para mim, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Eu estou falando, financeiro, familiar, ministerial, tudo.
Quantas pessoas eu conheço? Ah, mas o que vão falar de mim, irmão? Pelo amor de Deus, quem fala de você paga suas contas? Quem fala de você compra roupa para você? Quem fala de você, se você ligar agora e falar, acabou a gasolina do meu carro, ele vai pelo menos te atender? Então você tem que parar de pautar sua vida pela vida dos outros. Você tem que parar de pautar sua vida porque fulano, porque ciclano, porque beltrano. Não, é você e Deus, é sua casa e Deus, é sua família e Deus, é os seus filhos e você e Deus, não é os outros. Ah, mas meu pai não conseguiu. Eu já ouvi isso. Ah, mas meu pai não conseguiu, meu avô não conseguiu, meu bisavô não conseguiu, ciclano não conseguiu, sangue do meu sangue não conseguiu. Eu, Ezequiel Rodrigues, não estou preocupado que o meu pai Nagil não conseguiu. Eu não estou preocupado com o que meu avô não conseguiu. Eu estou preocupado que hoje eu sirvo a Cristo e aquilo que eles perderam virá para a palma da minha mão, porque eu conheço Cristo. Então você tem que viver por aquilo que está em você. Então recomeça, de vez em quando dá uma chacoalhada na poeira. Começa uma segunda-feira diferente, com ânimo diferente. Começa uma semana, a gente usa segunda-feira a expressão, porque é o começo, mas levanta todo dia com ânimo novo. Dizer, não consegui ontem, não deu certo ontem, vai dar certo hoje. Então humildade, irmão, humildade. Jesus disse, olha, seja humilde como essa criança. Recomece. Uma criança, irmão, ela aceita a repreensão, aceita ser repreendida. Ela fica brava no começo, mas depois você fala, filho, senta aqui no meu colo, vem cá. Aí ela vem. Ela vem sem remorso nenhum, porque ela é humilde. Ela sabe receber uma repreensão e sabe. Talvez ela não entenda para que serve aquela repreensão na hora. Talvez ela não entenda porque ela está sendo repreendida. Mas o problema não é a repreensão, é se ela vai voltar depois ou não. Então, querido, a humildade é diferente de espírito de coitadinho. A humildade é um coração aberto, receptivo para aprender o que Deus quer nos ensinar. Então Jesus disse, ei, quer ser o maior? Então peraí, vem cá menino, seja como essa criança. Seja humilde como ela. Porque a humildade vai ensinar muita coisa pra gente. A humildade vai ensinar muita coisa pra você. Escute, eu podia falar aqui a noite inteira sobre alguns assuntos, alguns tópicos, mas eu preciso correr. Então a primeira coisa que uma criança quer nos ensinar, para que a gente viva o propósito de Deus, é humildade. Seja humilde, e você vai chegar em lugares grandes, aonde Deus vai te colocar em nome de Jesus. Segundo, uma criança tem o coração puro. Põe para mim Mateus 5:8 para mim. Bem-aventurado os limpos de coração. Por quê, irmão? Porque eles verão a... Quem não é limpo de coração, irmão, vai ser difícil ver Deus. Olhe para mim. Se você pegar um traficante e colocar ele a metros e falar para uma criança e dizer, olha, vai lá que esse cara é bom, ele vai te ajudar, ele é uma pessoa boa, ainda que ele esteja com a pior das intenções, se você falar, ela vai lá, porque ela tem um coração puro, ela não enxerga a maldade daquilo que ela vê. O coração dela, o olhar dela não vê maldade. Por que tem tantas crianças, infelizmente, no nosso mundo, sendo abusadas? Por que tem muitas crianças sendo aliciadas com pessoas, às vezes, que é sangue do sangue? Por quê? Porque criança não vê maldade. Criança não tem maldade no seu olho. Criança não tem maldade no seu coração. Criança vê todo mundo como um ser bom. Para uma criança, se não tiver um adulto por perto para direcionar, é ruim. Mas para quem serve a Deus,
nós temos que ter um coração bom, um coração puro. Um coração, irmão, limpo. Um coração que não guarda mágoa. Um coração que, independente do que fizeram para você, o seu coração é limpo. Você não guarda mágoa, não guarda rancor. Você tem um coração limpo. Eu não sei que o Zé ia pregar hoje para você, porque eu não endereço palavra para ninguém aqui. Ninguém que prega aqui, eu endereço palavra. Mas Deus está falando conosco essa noite. Deus quer tratar o nosso interior, irmão, para que o exterior seja visível, para que todo mundo veja o que nós somos. Então olhe para mim, coração puro. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, irmão. Como é que eu quero enxergar a Deus? E enxergar a Deus, olhe para mim, para você entender. Não é o físico Deus. Não é quando você chegar só apenas no céu e ver um trono, Ele está sentado, não. É ver Deus através de muita coisa. Isso aqui é muito forte. É ver Deus através de atos das pessoas. É ver Deus através de coisas que os outros façam. É ver Deus através de coisas que Deus nos dá, de livramentos, de portas que se abrem, de coisas que nós ganhamos, que nem merecedores éramos. É ver Deus na saúde do seu filho, numa casa que você mora, num carro que você anda, num trabalho que você tem, numa saúde que você vive. É ver Deus através das coisas, numa bondade que você tem. Eu conversava hoje com o irmão Marquinhos. Ele contava uma história de um rapaz que infelizmente faleceu, e eu lembrei da irmãzinha na hora. Para quem não conhece a irmãzinha que testemunhou, foram 4 cânceres que ela venceu. E o rapaz empenhou 5 milhões, pastor Jancidei, 5 milhões para a cura dele. 5 milhões eu estou falando, com médicos, enfermeiros, cuidado. Só que esse irmão pediu para ele 3 cestas básicas. Ele disse que não podia dar. Aí você acha que tem coisa que você faz pequenininha nos seus olhos, mas é muito grande diante de Deus. Então faça a diferença aqui, quando ninguém estiver vendo, que quando você mais precisar, Deus vai estender a mão e vai te ajudar no simples que você faz. Ah, mas fulano não merece. Eu também não mereço. Você também não merece. Nós estamos aqui porque a Bíblia diz que a causa da gente não ser consumido são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Então tem coisa que você faz, que o seu coração precisa ser puro. Um dia me disseram: pastor, o senhor sabia que o senhor leva a cesta básica para um rapaz ali que é pai de santo? Eu falei: e daí? Ah, mas ele não professa a mesma fé que nós. Eu falei: e daí? O senhor vai continuar levando? Eu falei: vou, porque ele tem criança, tem que comer, tem que se alimentar. Não tem nada a ver o que é a fé dele. Se ele não reconhecer Cristo, ele é adulto, não reconhecer Cristo como o suficiente Salvador, ele sabe, tem um monte de igreja aberta, tem rádio, tem palavra, não encontra Cristo quem não quer. Eu não tenho um problema com isso aí. Meu problema, sabe qual é? É não alimentar órfão e viúva, o que a Bíblia me ensinou. E desde que eu abri essa porta aqui, eu já ensinei, eu já falei um monte de vezes, que uma das coisas que Deus me falou, para essa igreja estar próspera, crescendo, existe um segredo aqui nessa igreja. Deus disse para mim: Ezequiel, cuide de pessoas, e eu cuidarei do resto para você, o que você precisa. Um coração puro, um coração de alguém que precisa ter o coração puro. Ah, mas foi o ano inteiro no meu trabalho, na igreja, na minha família. Não importa, irmão. O coração pode ter começado contaminado, mas termine com o coração puro até o final do ano, no nome do Senhor Jesus. Coração puro. Criança tem pureza no seu coração. Criança não vê maldade em nada. Criança reconhece, e ele sabe o que ele precisa. Mas se não tiver alguém que direcione ele, ele vai cair em ciladas. Por quê? Por causa que o coração dela é puro. É por isso que Jesus pega uma criança e vai dar uma lição em 12 marmanjos.
12 marmanjos que aprendeu com uma criança, segurando na mão, dizendo: vem aqui, que eu vou ensinar essa galera o que é reino dos céus. Se você soubesse o poder disso aqui, que você carrega na sua mão, você ia perecer bem menos na sua vida. Enquanto você achar que Bíblia é só para pastor pregar, enquanto você achar que Bíblia é só para pregador pregar, enquanto você achar que Bíblia é só para quem tem ministério, tem muita coisa que você vai deixar de viver dentro da sua casa. Enquanto você achar que Bíblia, no Salmo 91, expulsa demônio da sua casa, está enganado. Enquanto você achar que Bíblia aberta expulsa demônio na sua casa, está enganado. Querido, o diabo conhece isso aqui de Gênesis a Apocalipse melhor do que eu, do que você e qualquer teólogo. Mas quando eu pego a Bíblia, abro ela e decreto ela e falo sobre ela, as palavras que saem daqui põem um inimigo para correr da minha vida, da minha casa, porque o que eu falo debaixo da palavra de Deus tem vitória sobre a minha vida. Então você precisa entender que um coração puro faz parte para você viver tempo novo na sua vida. Coração puro faz você não só se ajudar, mas ajudar o próximo. Eu disse para vocês domingo passado que nós perdemos um grande amigo, Norbert. E lá no velório dele pediram para mim levar a palavra no velório dele. E eu sentei lá atrás porque eu não queria. E uma das coisas que foi falado, tudo que você falava para o Norbert, ele sempre tinha uma solução para dar para você. Tudo que você falava, e uma das coisas que eu guardei, tudo que você falava, ele sempre, nunca tinha assim, ó, desista, pare, recue. Por mais que ele tivesse com problema, uma da fala dele: não vai dar certo, vai por esse lado, tenta assim, vai assim, eu vou te ajudar, vou estender a mão, seja o que for. O coração naquela hora estava pronto para dar uma direção. Tem gente que vai procurar nós, irmão, olhe para mim. Tem gente que vai procurar pessoas da igreja, que está tanto tempo na igreja, e fala de um problema. Ele se abraça e diz: é verdade, nós vai morrer tudo junto. Parece tiririca, vai morrer. Não tem uma palavra para dar, não tem uma direção para dar. Está quinta, está domingo, está orando, espero eu, né, que esteja orando, espero eu também que esteja lendo a Bíblia, espero eu que esteja se consagrando. Aí chega alguém para falar alguma coisa e pedir uma direção. Não tem uma direção, não tem uma palavra para dar, não tem um argumento para falar. Parece que vai se abraçar e parece que vai ver o fim, meu irmão. Não, quem tem um coração puro tem a palavra dentro dele e faz como o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele tem uma direção. Não tem uma palavra boa para dar para ninguém, irmão. Que evangelho é esse que nós não temos uma direção? Ah, mas eu não sou pregador. Quem falou que precisa ser pregador, irmão? E eu vou falar para você: você quer um conselho bom? Nem queira ser. E vou repetir: nem queira ser. Porque a Bíblia diz que muito é dado e muito é cobrado. A cobrança aqui em cima é maior do que aí embaixo. A responsabilidade de ser o que eu sou aqui é lá fora, é aí, é na minha vida. Tem um monte de gente vigiando, procurando problema, para querer caçar um problema em você, na sua casa, nos seus filhos. Quer caçar problema nos filhos. Ah, mas o filho do pastor. Ah, mas a filha do pastor. Ah, mas o parente do pastor. Tem gente que é assim. Tem gente que é desse jeito. Então não queira nem ser. Fique aí, irmão, recebendo, dando glória a Deus, dando aleluia, vendo sua vida mudar, sua casa transformar, estendendo a mão para quem precisa, ajudando quem precisa. E se Deus for trazer você aqui para cima ou para o ministério, Ele vai trazer você preparado como rocha, e nada vai te derrubar diante da presença de Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver Deus, irmão? Pega uma vassoura
limpa seu coração hoje. Arranca tudo que é tóxico. Arranca tudo que não presta. E arrancar as coisas da raiz dói porque machuca. Mas o que dói hoje será curado amanhã pela presença de Deus. Coração limpo. E terceiro, olhar puro. Pureza. Pureza no olhar. Sabe o que é pureza no olhar? Se eu pegar minha filha aqui, talvez hoje não, que ela tem 6 anos, é um pouquinho mais inteligente. Mas se você pegar uma criança e colocar aqui de 3 anos, e você colocar uma criança aqui, e você for ali onde está a irmã Daniele, e falar assim: pula, que o pai te segura. Ela vai se estabacar no chão, mas ela vai pular. Ela não tem a distância. Ela não sabe que o pai não vai chegar. Ela tem o olhar puro para tudo. E sabe o que é ter olhar puro para tudo? É se entregar sem ter medidas. Sabe o que é ter olhar puro para tudo? É se entregar. É não ter barreiras. É saber, querido, esperar o tempo certo. Porque tem gente que quer acelerar o processo. Ah, mas eu não sou honrado. Ah, mas ninguém fala de mim. Ah, mas ninguém fala o meu nome. Ah, mas é assim. Não sabe esperar o tempo. Não sabe esperar o tempo de Deus. Não sabe esperar o tempo do Senhor. É na igreja, no ministério, no trabalho, no dia a dia. Ah, mas fala de fulano, fala de ciclano, fala de beltrano, mas não fala de mim. Mas vai pegar a caminhada dele. Quanto tempo você é motorista de caminhão? 32 anos. Você acha que se eu tirar a carta hoje e aprender a dirigir e for para a firma do irmão Roberto, você acha que quem tem mais experiência lá, eu ou ele? Você acha que as melhores ou as promoções virá sobre mim ou virá sobre ele? É lógico que virá sobre ele. Experiência, entrega, dedicação. Então tem gente que não sabe esperar, não tem o olhar puro e quer atropelar tudo. Aí tem gente que fala: pastor, por que o senhor não colocou fulano para pregar? Porque eu sei o que é aqui. Porque eu entendo o que você não entende. Eu sei que aqui é pancada em cima de pancada. Eu já preguei aqui doente, eu já preguei aqui me escorando, eu já preguei aqui com a cabeça cansada de levar contra-ataque. Mas eu sei o que é, eu fui preparado para isso. Por que o senhor não coloca fulano e ciclano para pregar? Porque eu sei que aqui a pancada é maior do que aí. Aí tem gente que quer questionar: ah, por que não chamou fulano? Por que não chamou ciclano? Porque você não sabe o que é aqui, eu sei o que é aqui. É a mesma coisa que eu inverter o processo e colocar o irmão Roberto a partir de hoje para pregar os domingos aqui. Ele vai pregar? Vai. Mas quando a pancada começar a vir, vai ser mais difícil. Então entenda, irmão, o olhar puro me faz eu entender a pureza daquele momento. O olhar puro me faz esperar o tempo certo de Deus. O olhar puro não deixa ninguém inflamar. Já viu inflamar? De alguém chegar para você e falar assim: ó, por que você não faz? Você é tão bom, por que você não vai? Será que fulano não gosta de você? Será que fulano não vai com a sua cara? Você já viu? É assim? Não, é porque tudo tem o tempo certo. Só que a gente criou uma geração que só quer levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia. E o meu papel aqui já disse, e não estou preocupado com aquilo que eu digo, porque eu estou seguro. Eu tenho que desconstruir muita coisa que foi construída errada na mente de muito crente. Alienou, travou. Então entenda uma coisa: o olhar puro me faz esperar. O olhar puro, irmão, me faz ter fé em tudo. O olhar puro me faz ter fé em tudo.
O olhar puro, olhe para mim, não trabalha com a minha condição financeira. O olhar puro não trabalha com a minha inteligência. O olhar puro não trabalha com aquilo que eu tenho. O olhar puro trabalha com a fé em Deus que está dentro de mim e me faz caminhar. O olhar puro me faz descer do barco como Pedro desceu. O olhar puro me faz dar alguns passos em direção a Jesus. Mas quando eu perco o olhar puro, eu afundo como ele afundou. O olhar puro é igual o olhar de uma criança. Tem fé em tudo, acredita em tudo. E olhe para mim que eu estou pregando para um povo inteligente. Eu não estou falando de ser bobo, irmão. Não estou falando de ser infantil. Eu estou falando de separar uma parte nossa para ter fé naquilo que Deus nos ensinou. Ah, mas eu estou vendo e parece que não vai dar certo. É por isso. É porque você está vendo com seus olhos. Quando você abrir os olhos espirituais, pode ter certeza que você vai ver aquilo que ninguém viu. E vai chegar onde ninguém chegou. Porque os seus olhos são puros. Mas tudo isso é o que? É uma criança que está ensinando. Tudo isso é alguém que Jesus pegou pela mão e deu uma aula, irmão. Para 12 homens. 12 homens. Olhe para mim, que alguns deles enfrentaram as piores mortes possíveis. Alguns deles enfrentaram mortes terríveis. Por quê, irmão? Porque existia uma fé deles que foi colocada dentro deles. Pedro crucificado de ponta cabeça, Paulo decapitado, alguns foram arrastados, Estevão apedrejado até a morte. Mas por que aceitaram isso? Olhe para mim, porque o coração puro não me vê só, não faz eu ver só a dor, mas faz ver aquilo que está por vir sobre a minha vida. Escute, para você dar glória a Deus com gosto. É por isso que Estevão está levando pedrada. Estevão está levando muita pedrada. E o pessoal chegando dizendo: morre, é blasfêmia o que você está falando, morre. E a Bíblia diz que ele está de joelho, levando pedrada e olhando para cima. E o céu está aberto. E ele vê no trono de Deus. Porque o olhar puro, ainda que queira me machucar, mas o meu olhar ainda está em Deus. O meu olhar ainda está nele. O meu olhar ainda está nele. Levante as mãos. O seu olhar que ele tem que estar nele. O seu olhar puro tem que estar nele. Eu não sei o que você veio buscar, mas Deus te trouxe aqui para entender a humildade, o coração puro, o olhar puro. Vai a partir de hoje. Eu não sei se tem alguém que acredita em palavra profética, mas eu sempre fui doido, vou continuar sendo doido e acredito naquilo que eu prego, eu acredito naquilo que eu leio e eu vou profetizar de olho aberto para quem quer acreditar e recomeçar. Eu estou dizendo que a partir de hoje, às 9h23 da noite, se você acreditar, Deus vai dar uma direção nova na sua vida. E ainda que alguém viu ou queira ver você caído, você vai ter humildade, coração limpo. Você vai olhar no olho daquela pessoa e vai dizer: ei, eu estou bem, te perdoo, porque Deus tem coisa boa para derramar na minha vida. E Ele vem aí. Só você que entende isso. Por 30 segundos, se você pode, adore o nome do Senhor essa noite. Seja como uma criança. E repito, existem duas expressões para não confundir sua cabeça, porque eu preciso te explicar isso para que não confunda a cabeça de alguém. É por isso que eu queria uma versão que falasse sobre criança e não meninos, porque Paulo dá um alerta dizendo assim: ó, não sejam como meninos, levado por vento de doutrina. Essa expressão meninos, levado por vento de doutrina,
não está falando da simplicidade de uma criança, mas de alguém que não tem firmeza naquilo que aprendeu e ouviu. Então talvez você possa ver na sua Bíblia escrito isso, perguntar, mas peraí, então entenda que a expressão menino hoje é a expressão criança, ser humilde, coração puro, olhar puro. E você vai ver, irmão, que Deus vai acrescentar muita coisa na sua vida. Comece a ver, irmão, que ninguém vê. Comece a ter visão que ninguém teve. Eu sempre digo que Deus dá coisas grandes quando a gente começa a ter o nosso coração como criança. Você sabia de uma coisa? Guarde isso, que as maiores orações que você faz e que Deus te responde não é com palavras bonitas, grandioso, excelso, tremendo, magnífico. Não é assim que Deus te responde. As orações que Deus responde às vezes é oração como de criança. Senhor, estou aqui, um beco sem saída, não sei como resolver, não sei como perdoar, não sei como amar, não sei como recomeçar, não consigo enxergar aquela pessoa, não consigo mais falar com ela, não consigo mais estender a mão, não consigo mais ter convivência, me ajuda. E aí Deus vai te ajudar a ser o que Ele preparou para você ser. Então essa noite, irmão, é uma noite de aprender como a vida de uma criança, como a Bíblia diz, para que tudo isso seja transformado em você e para que você viva o que Deus tem para você viver. Olhe para mim, tudo que é tóxico, tudo que é ruim, não atrapalha os outros, atrapalha você. Um dia foi o meu irmão lá em casa, disse: pastor, fulano fez mal para mim, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser. Aí o filho dele passou um tempo, 19 anos, também foi lá em casa e disse: ó, pastor, meu pai já veio aqui e assim ele não consegue, eu não vejo ele dormindo, não consegue comer. E eu disse para ele assim: e fulano que fez mal para você? Ah não, isso aí dorme tranquilo, deita a cabeça no travesseiro, come, se alimenta. Eu falei: quem que é o maior prejudicado nessa história? É você ou ele? Porque você deixa de ser o que Deus preparou para você por causa dos outros. Irmão, nós já recebemos tanta crítica nessa igreja. Se você parasse, se tivesse no meu lugar, você tinha desistido. Tanta pancada nós já recebemos aqui. Só que nós somos igual massa de pão. Quanto mais bate, mais nós crescemos, mais vai além. Pode bater. Quanto mais bate, mais nós vamos crescendo. Nós batizamos nesse ano, nessa igreja, quase 70 almas, já só esse ano. Nós abençoamos no final do ano passado 2 toneladas de alimento para famílias, 200 famílias. Tem família que nunca entrou aqui e foi lá e pegou a cesta básica. Sabe por quê? Porque nós não estamos preocupados, nós não fazemos para que venha para cá. Nós fazemos porque o reino de Deus tem que ser glorificado através das nossas vidas. Então pare não deixe de ser o que Deus escolheu para você ser por causa dos outros, porque não deu certo, porque fizeram. Mas demonstre que você é diferente, que o seu coração é diferente. Às vezes você muda uma palavra na sua oração, uma, irmão. Por que eu sou muito chato com os nossos pregadores aqui, a questão da palavra? Porque eu sou e vou sempre ser. Com quem sobe aqui é palavra, é Bíblia, não é nhenhenhé. Por quê? Porque isso aqui é tremendo, isso aqui é muito grandioso. Se a gente aprendeu o conteúdo da palavra, uma coisa simples pode mudar a sua vida.
uma mudança de rota na sua oração. Hoje, irmão, eu estou falando para alguém hoje, estou falando amanhã. Eu não estou brincando, eu estou falando debaixo de um temor. É por isso que a Bíblia diz: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dele. Porque o que você vive 1000 anos fora da presença do Senhor, você não aprende um dia ouvindo a palavra de Deus. E quando você muda uma questão, ou se você enxergar culto só como você se arruma, vai no espelho para ver o amigo, para cumprimentar, para vir aqui, e for só um culto, não muda nada. Mas se você pegar um culto, seja de quinta, seja de domingo, seja rede de homens, de mulheres, de jovens ou de crianças, e você vê que aquele culto é uma oportunidade que Deus está te dando de você ouvir a palavra e colocar em prática, toda a sua história será mudada. Mas se for só mais um culto, vai ser só mais um culto, irmão. E deixa eu só repetir para você: uma mudança de rota, uma palavra, um versículo, uma frase diferente muda a sua história totalmente. E eu lhe provo usando a Bíblia que você carrega. Ana sobe de ano, todo ano Ana sobe, ano após ano. Sobe estéreo e desce estéreo, sobe estéreo e desce estéreo. Só que Ana tem uma competidora. A sua competidora é Penina. Sabe o que é competidora? Olhe para mim. O competidor, às vezes você não está nem competindo com ele. O competidor é um espírito de competição. E quando é um espírito de competição bom, de alguém que quer vencer, que se preparou, ainda é válido. Mas tem gente que tem espírito de competição, que às vezes quer ganhar de você em tudo. Ele quer comprar um carro melhor do que você, ele quer ter uma casa melhor do que você. Você não está disputando com ele, mas na mente dele, ele acha que quer vencer você em tudo. Ele levanta para te vencer, ele levanta para te humilhar, ele levanta para te pisotear. Ele é competidor. Você não tem competição, mas ele tem. Então esse sentimento é o de Ana e de Penina, porque Penina é competidora. Vou trazer para os dias de hoje para você entender. É como se Penina todo dia pegasse uma criança e colocasse na frente de Ana e fizesse assim, ó: eu tenho filho, você não tem. Eu posso dar filho para ele, você não pode. Ela era competidora. E sabe qual era a oração de Ana? Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, senão eu morro. Ela não quer um filho para ela, ela quer um filho para mostrar para Penina. Ela não quer um filho para glorificar a Deus, ela quer um filho para mostrar para Penina que ela pode. E Deus não deu. Sobe ano, desce ano, sobe ano, desce ano. Mas olha o que é uma oração diferente. Olha o que é uma frase colocada. Teve um dia que ela se ajoelhou diante de Deus, disse: Senhor, a partir de hoje, se o Senhor me der um filho, não é mais meu, o filho é para glorificar o teu nome. Então Deus disse: toma, porque agora você mudou sua oração, e porque você mudou sua oração, eu vou te dar uma palavra diferente, uma frase diferente, uma colocação diferente, e tudo muda. Eu profetizo para essa igreja essa noite que Deus te dará sabedoria nas suas orações. Eu profetizo que quando você lê a Bíblia, as palavras vão saltar sobre os seus olhos. O meu corpo está todo arrepiado. Eu profetizo a adoração de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo a sabedoria de Deus sobre a sua casa. Eu profetizo que quando você for trabalhar, que você se levantar, os seus olhos vão se abrir, seu coração será puro, e Deus te levantará sobre Jacupiranga, sobre o Vale do Ribeira, sobre Santa Catarina, sobre todos os lugares. Eu profetizo que Deus vai rasgar o céu, e uma palavra vai mudar tudo na sua casa. Uma palavra vai mudar tudo na sua família. Uma palavra e a sua vida nunca mais será a mesma. Fique de pé no seu lugar, você que pode, por favor. Não espere chegar em casa para mudar a sua oração. Mude aqui. Ah, mas quando eu chegar em casa, quando é meia-noite, eu vou fazer o meu propósito e vou mudar. Não, não, aqui, agora, já, nesse momento. O maná é para hoje, o alimento é para hoje. Amanhã Deus tem coisas novas para a gente, é para hoje. A chave que Deus deu para você é para você abrir a porta hoje. Aprenda como uma criança, ser humilde, coração puro, os olhos puros. E Deus vai te colocar em lugares, irmão,
Deus vai te colocar em lugares. Olhe para mim. Sabe quantas igrejas, e eu não estou brincando, eu não estou falando para você ter dó de mim, que é uma coisa que eu não gosto, é que tenha dó de mim. Quantas igrejas eu cheguei e literalmente, pastor, eu vi subir no altar alguém dizer assim: esse aí que é o pregador, é? Esse aí que vai pregar para nós? Eu ouvi cochicho, brincadeira. Esse aí que vai pregar? Eu ouvi, ninguém me falou, eu ouvi. Você acha que vai sair alguma coisa daí? Só que eu também ouvi e presenciei gente vir de cabeça abaixo e dizer assim: ó, me perdoe, queria pedir perdão, porque você me surpreendeu, rapaz. Irmão, se eu tivesse o coração inflamado, se eu não tivesse o coração puro para saber quem eu sou, eu nem estaria aqui hoje. Mas eu sei quem me chamou, irmão. Eu sei para que eu vim, eu sei para que nasci. E a minha oração é: Senhor, eis-me aqui, me leva onde o Senhor quiser. Os meus pés já não são mais meus, as minhas mãos já não são mais minhas, as minhas palavras não são mais as minhas, os meus olhos. E ainda hoje eu fiz essa oração de novo: Senhor, eu quero saber o para que eu vim, porque eu não vim para perder tempo em Jacupiranga, eu não vim para perder tempo no Vale do Ribeira, eu não vim para jogar suor, meu irmão, eu não vim para jogar esforço fora, não. Eu vim com um propósito. E se você enxergar qual é o seu propósito, se prepara, Deus derramará coisas grandes sobre a sua vida. Feche teus olhos, levante as suas mãos e comece agora, querido, talvez fazer a oração mais diferente que você fez em toda a sua vida. Essa é a palavra rema. O que você não consegue mudar, o que você não consegue fazer, o que você não consegue chegar, essa é a sua oração agora. É dizer: Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu não estou conseguindo lidar com isso. E Deus vai te ajudar, e Deus vai transformar a sua vida. É você e Deus, irmão. Não é você e seu pastor agora, é você e Deus, o Espírito Santo. Enquanto o grupo de louvor adora, se tiver que chorar, chora. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelha. Se tiver que gritar, dá o gemido da sua alma. Agora é a hora. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Então volte a sua oração a Deus agora, querido, em nome de Jesus. Você rasgar os céus apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu
coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem e derrama. a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Coloque a mão na altura do seu coração. Feche teus olhos. Deus, quem é que pode dar mais sabedoria ao homem se não for o Senhor? Ainda que a palavra, Senhor, seja pregada com a eloquência de qualquer pessoa, ainda que seja alguém simples ou um teólogo renomado, se não for o poder da tua palavra, nada vai acontecer. Nós só estamos aqui pelo poder da tua palavra, e é a tua palavra que nos ensinou essa noite. Não foi Ezequiel Rodrigues, foi a tua palavra. E hoje, ó Pai, nós saímos daqui aprendendo com a tua palavra. Eu não sei o que o Senhor tem, Pai, para nós. Eu não sei o que tudo o Senhor preparou para nós, mas eu sei que o que vem do Senhor é coisa boa, Senhor. Pai, eu não aceito 1 ou 2 ou 3 nessa igreja apenas viver o melhor dessa terra, não. Eu profetizo que toda essa igreja, aqueles que são dessa casa, que nos visitam de quinta, de domingo, não importa, que vivam debaixo da tua palavra, porque a tua palavra tem poder. É a tua palavra que diz em Marcos, Pai: passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Nós acreditamos nela. Eu prego a tua palavra porque eu acredito nela, Senhor.
Eu nunca vi os teus anjos, ó Pai, nunca. Eu nunca vi nenhum sinal mirabolante, não, mas eu acredito na tua palavra desde que o Senhor me chamou. Eu sei que existe, Pai, os teus anjos. Eu sei que pessoas já viram e tiveram essa oportunidade, mas eu acredito unicamente na tua palavra, no poder dela, na essência dela. Então, em nome de Jesus, eu declaro o poder da palavra sobre esta igreja. Eu declaro o poder da palavra sobre os teus filhos. Eu declaro o poder da palavra sobre as casas. Eu declaro o poder da palavra sobre as famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, o Deus dos exércitos, que o Senhor de tudo, batalhe as nossas batalhas. Coloca palavras boas na nossa boca, Senhor. E nós somos obedientes à sua palavra.